igreja, irmãos, no tempo em que nós vivemos? Você já parou para pensar qual é o papel da igreja no tempo em que nós vivemos? Você já pensou se a igreja ela está fazendo o papel dela? Bom, é fácil você responder isso daí. É só você olhar para você. Se você tem feito o seu papel como igreja nesse mundo. Porque a igreja, ela é composta de vários membros. E você faz parte desta igreja, deste corpo. Então a minha pergunta principal nessa noite é: qual é o papel da igreja no tempo em que nós estamos vivendo? Você vai ver aqui, irmãos, que Jesus está no monte orando, ele desce do monte. Quando ele desce do monte tem uma multidão. Os discípulos e uma multidão. E interessante que os discípulos, eles estavam discutindo. Olha o versículo 14 aí, irmão, junto comigo. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles. E os escribas discutindo com eles. Olha só o sinal, olha só o que está acontecendo. Olha o versículo 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão discutindo? Havia um pai com um problema enorme, com um filho endemoniado, e os discípulos discutindo com os fariseus. Eu não sei o que eles estavam discutindo. Eu não sei se estavam discutindo sobre ressurreição, se Jesus era o Messias, eu não sei o que eles estavam discutindo. Mas imagine a cena: um lado os discípulos discutindo, e o outro lado o pai precisando de uma ajuda porque o seu filho está endemoniado. E os discípulos não conseguem atender a necessidade do pai. Os discípulos não conseguem atender a necessidade daquele pai desesperado, porque eles estavam preocupados com outras coisas. O que eles estavam discutindo? O tema atual nesse mês é a política. O que nós estamos discutindo? Quem é melhor, quem é pior? Quem é? E o mundo aí fora morrendo. A igreja discutindo política e o mundo aí fora perecendo. A igreja discute futebol e o mundo aí fora precisando ser evangelizado. A igreja discute música, se deve ou não deve, e o mundo aí fora perecendo. A igreja discutindo, brigando entre ela, e um pai com um filho endemoniado, e os discípulos não atendendo a necessidade do pai. Você consegue entender que o mundo, eles precisam de nós. O mundo, eles carecem de nós. Só que muitas das vezes nós perdemos o nosso tempo discutindo. Se o ventilador está alto, se ele está baixo, se a caixa está alta, se ele devia ficar mais alto, a caixa está baixa, o bebedouro é isso, o banheiro é aquilo, a igreja é isso. Nós discutindo. E o mundo aí fora morrendo. Discutimos se somos calvinistas ou arminianos, se é pré-tribulacionista, se predestinou ou não predestinou, e o mundo aí fora morrendo. E nós, como igreja, não cumprimos com o nosso papel. Qual é o papel da igreja? É pregar a palavra de Deus. Não é vestir uma camisa de um time.
Esse aqui, ó, não é vestir uma camisa de um time, irmão, seja ele político, seja ele o que for. Não. A camisa que vestimos é a camisa do Evangelho. A camisa que devemos anunciar é a camisa do Evangelho.